ficar de pé em nome de Jesus, abrindo as vossas Bíblias em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 37, irmãos. Amém. Deus me deu uma pregação linda e que muitas das vezes a gente leva um tempo a ouvir a voz de Deus, a digerir a palavra que Ele nos deu e juntar as peças. Amém? Os irmãos vão entender, porque certo dia eu estava sentada e o pastor estava a pregar e eu estava, porque eu posso parecer que não estou, porque eu estou pronto, eu gosto de ficar ali, eu gosto de ficar no meio do povo, gosto de ficar no meio do povo. E Deus me dá muita palavra ali. Parece que ali é o meu cantinho, sabe? Assim, quando a gente tem um cantinho em casa para orar. E Deus me deu essa palavra tremenda sobre o escolhido de Deus. Deus me deu uma palavra que eu demorei alguns dias para juntar. E eu quero transmitir o que Deus passou para mim, para a igreja. Mas se Deus tiver algo que fale de imediato, que Ele seja, que use da minha vida para canal, né? Que fale para o seu povo. E o Senhor falou na minha vida, no meu coração, sobre Daniel, sobre José, e eu perguntei assim: Deus, o que é que os dois têm a ver com isso? Mas tem tudo a ver. E eu fiquei impressionada. Amém? A José e a Daniel, Deus deu um dom maravilhoso de interpretação de sonhos e também um espírito de excelência aos negros. Então eu pude entender, eu pude juntar aquilo tudo. Mas o Senhor hoje pela tarde me falou assim: filho, teve uma mulher também nesse meio aí que eu presenteei com algo tremendo, que não era nada, que ninguém via. Que o seu nome foi mudado, tanto como Daniel foi mudado o seu nome, e como José foi mudado o seu nome. O nome dela é Hadassah, a princesa, a rainha Esther. A vida dela foi mudada, como daqueles dois homens de Deus. E eu disse: Deus, foi escrevido, assim também tu muda a vida de uma serva. Se um dia você pensou que não era ninguém, hoje você vai descobrir que tudo tem um propósito. E eu fiquei maravilhada porque o culto todo foi falando disso, porque é algo lindo. Deus trata de confirmar a palavra. Se Deus tem algo contigo, não adianta. Não adianta. Eu não vou começar a pregar, meu Deus. Deixa eu ler aqui para os irmãos aceitar. Aleluia! Gênesis 37. Amém? Eu vou estar pulando alguns versículos, mas diz assim, no primeiro versículo do capítulo 37, diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 6. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam.
e se inclinava ao meu olho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e as suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se aceitar, irmãos. Até aí. Eu marquei algumas coisas aqui, mas os irmãos podem se aceitar e ficar à vontade. À medida que eu for falando, se os irmãos quiserem abrir, fica à vontade. Eu peço aos irmãos que estudem essa história em casa, amém? É muito interessante. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Muita gente pensa: olha, estava no Antigo Testamento, não existe mais. Se não fosse, não estaria na Bíblia. Ele seria tirado, seria só contado o Novo Testamento. Se existe, é porque é o mesmo Deus diante de Jesus e depois. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus tem um propósito em nossas vidas. Não passamos por nada à toa. Na palavra do Senhor, em Gênesis 41, diz, quem quiser abrir, capítulo 41, no primeiro capítulo: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Aleluia. E nesse sonho, Faraó mandou chamar José, mas antes disso algo aconteceu no meio da sua parentela. Quando ele contou o sonho que teve para os seus irmãos, se verdadeiramente eles não acreditassem, não prepare algo para matar o seu irmão. Ele sabia que José era separado de Deus, porque algum sinal Deus já tinha dado para a sua parentela disso. Ficaram com medo daquela palavra se cumprir. Tinham ciúme dos irmãos. Olha só, dentro com os irmãos. Com os irmãos. É com os irmãos. Queriam matar José. E o Senhor colocou bem essa palavra na minha mente. Olha, filha, com os irmãos. Sangue do sangue, que dirá que não é do sangue. E eu fiquei impressionada, porque a palavra de Deus entrou no meu coração muito forte. Porque ele servia seu pai e cuidava das ovelhas. Mas ele também agradava os seus irmãos, porque ele servia para os irmãos. E ele servia com zelo. O espírito de um líder, quando pega algo para fazer, sempre dá certo. José foi vendido, a história dele todo mundo conhece. Vocês conhecem. Amém? Todos conhecem, levanta a mão assim, quem conhece a história de José. Amém? Ele foi vendido. Mas eu pude entender que o propósito de Deus na vida de José era no meio da sua parentela. E eu perguntei a Deus: como é esse detalhe? E o Senhor foi me esclarecendo passo a passo. Porque quando ele foi vendido, ele não murmurou. Ele não pecou contra Deus. Na palavra de Deus não diz isso. Com certeza ele chorou muito. Com certeza ele chorou muito. Porque foram seus irmãos. Imagine só, você ser vendido sabendo que seus irmãos queriam lhe matar. Ele não tinha muita coisa de diferente dos irmãos, porque ele ganhou uma túnica.
ou porque o pai amava, né? Algo impressionante, por pouca coisa, o irmão quer matar o outro. Amém. Mas tudo bem, vamos voltar à história. Aleluia! Esse jovem tinha 17 anos. Imagino que na cabeça dele ele não sabia o que ia fazer. Foi vendido. Foi para a casa de Potifar. Se Deus não tivesse propósito na vida dele, alguma coisa terrível já teria acontecido. Mas tudo que ele pegava dava certo. Deus fez com que ele fosse próspero na terra do inimigo. Tem muita gente na casa do Senhor que trabalha com isso e pergunta: por que aquele prospera e eu não? Você é canal de bênção. Ser uma bênção. Não é ter bênção, ser bênção. Diz na Bíblia que é melhor dar do que receber. Ser bênção. Por onde botar a planta dos teus pés, o negócio tem que andar. Tem que dar fruto para onde você pegar. Deus colocou ele lá. E ele não fez nenhum mal. Na vida do cristão sempre vai haver provas. José passou na prova. José foi testado. E José não devia matar ninguém. José não pecava. José poderia perguntar a Deus: o que foi que eu fiz de errado para estar pagando o preço? Porque meu pai tinha condições, eu cuidava das ovelhas, mas minha família era próspera. Eu não tinha necessidade de passar por isso. Eu não sei da sua vida o que você passou no Brasil, mas Deus sabe. O que você passou aqui, o que você teve no passado, não interessa. Mas José não questionava a Deus por que ele estava passando por aqui. Muitas das vezes, quem está na prova pensa: o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu pequei? Ou então fulano vê o outro, está na prova e diz que deve ter pecado. Muitas das vezes não é nada disso. É só prova do Senhor para entregar o mais importante ainda. Para saber o caráter dele, para conhecer o coração de José. E em um momento José murmurou perante o Senhor. E ele foi preso. E no capítulo 41 diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, 2 anos, Faraó teve um sonho. Depois de 2 anos que José estava na prisão, no calabouço, porque não era prisão como de hoje, era um calabouço sem luz, sem água, sem nada. Tiveram uma história aqui que chamar José, dar um banho, barbear, vestir para levar a presença do rei. Era tanto o que ele passava que você nem imagina. Tem muitos homens que não conseguem nem passar um dia sem se barbear. Imagine 2 anos. Tem muita gente que não consegue passar uma semana sem comer uma picanha. Imagine 2 anos. Tem muita gente que só porque eu não come um ovinho com pão já acha ruim. Imagine num calabouço, comendo o que dava. E olhe lá o que dava. 2 anos José não murmurou contra Deus. E eu fiquei a pensar e voltei atrás e li. E disse que na palavra do Senhor tinha um copeiro, né? O padeiro e o que levava o vinho do rei. E José ajudou lá dentro, viu? José ajudou, viu? E disse assim: quando tu estiver lá, bem bom, se lembra de mim. Eita, meu Deus, mas é bem assim dos irmãos, viu? Eita, Jesus, lembrou muito. Quem lembra de ti é o Senhor Jesus, viu, gente? Amém? Quem lembra de ti é o Senhor Jesus. Não espera, porque quando a gente espera, a gente sempre se decepciona. Espera de Deus. Amém, irmão? Aleluia! E José esperava algo dele. E se passou o tempo. Mas o Senhor é tão tremendo que fez reviver algo tremendo com o próprio rei, para que se chegasse a ele a saber de José. Sabe o que é que José fez? Algo lindo. E nenhum
rei, olha rei, eu sou o cara, viu? Eu sou o bambambam, eu que revelo o sonho. Olha, é bom me tratar bem, porque eu tenho muito para dar. Eu posso revelar, eu posso